Quero falar com você nessa manhã sobre comunhão, sobre a importância da comunhão, a importância de nós estarmos juntos como igreja do Senhor, a importância de nós sermos a importância da unidade. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abre ela lá em Salmos capítulo 133, nós vamos ler apenas um versículo muito curto que diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te pedimos, Deus, nessa hora, para que a Tua palavra ministre os nossos corações, que nessa manhã, Deus, a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, que a Tua palavra, que é uma semente, que ela possa encontrar em nós uma boa terra, para que nós possamos dar frutos dessa mensagem, que essa mensagem fale conosco e fale também a partir de nós nos nossos dias. Nós te agradecemos, Deus, pelas escrituras e pela Tua palavra que é vida para nós. Nós te pedimos, Deus, que tudo aquilo que impeça o seu mover nessa manhã caia por terra agora, Deus, e que fique sobre essa plataforma aquilo que é a Sua vontade para os nossos corações, o Seu desejo para as nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, quero falar com você então sobre a importância da comunhão, a importância de nós como igreja entendermos que somos a importância de nós entendermos que nós não somos apenas pessoas que se encontram em um domingo ou em uma quarta para um culto a mais ou um culto a menos, mas a importância de nós entendermos que nós somos uma comunidade. E quando eu falo para você sobre comunidade, é sobre uma comunidade de fé mesmo, aonde eu conto com você, aonde você pode contar comigo, aonde nós temos sim os nossos problemas, as nossas dificuldades, como todos têm, mas a importância de nós nos lembrarmos todos os dias a importância da comunhão. E a comunhão é algo muito particular de cada um. Existem pessoas que gostam de estar sempre perto de alguém ou gostam de estar sempre com alguém. Já existem outras pessoas que gostam de ficar mais sozinhas, gostam de ficar mais no canto delas. Eu não sei qual dos dois grupos você é, mas o fato é que todos nós somos seres coletivos, vivemos e habitamos em coletividade. Há quem precise de pessoas sempre por perto. Por exemplo, eu sou alguém que não consigo fazer nada sozinho. Eu não consigo ir em lugar nenhum sozinho. Se eu pudesse, eu carregava todo mundo junto comigo. Mas também eu tenho lapsos de solidão. Sabe assim, aquele momento que você não quer ver ninguém? É só eu que tenho problema, gente? Ou você também tem esse tipo de problema? Pelo amor de Deus. Aqueles momentos onde você se sente sozinho. E quando você está com todo mundo, você só queria estar sozinho. Porque a verdade é que a vida na comunidade, a vida sendo família, a vida como igreja, é realmente ter que passar por muita coisa. É realmente ter que aturar muita coisa. Todo mundo tem aquele amigo ou aquela amiga que quando você está com ele ou você está com ela, você fica com medo do que a pessoa pode falar. Você fica com medo do que a pessoa pode fazer, você fica pensando, meu Deus, o fulano está aqui. Meu Deus, se ele falar isso, meu Deus, se ele falar aquilo, meu Deus, se ele fizer isso, meu Deus, se ele fizer aquilo. Todo mundo tem um amigo assim por perto. Aquele amigo que vai no restaurante, ele derruba o copo, ele quebra a garrafa, ele quebra a cadeira. Todo mundo tem alguém assim por perto. E esses são os desafios de nós vivermos em comunidade. Esses são os desafios da comunhão. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver um Deus que ama a comunhão. Nós vamos ver um Deus que ama essa unidade. E quando nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre está criando formas de se relacionar com a sua criação. Quando nós vamos ver lá no início, lá em Gênesis, Deus então cria o homem e coloca o homem em um jardim, para habitar com o homem, para estar com a sua criação. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor se apresentava ao homem, para ter um momento de comunhão, um momento de unidade. Deus é três, mas também é um. Quando ele vai criar o homem, ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Quem? Pai, o Filho, o Espírito, eles são três e são um ao mesmo tempo. E você conhece a história, o homem peca, o homem erra, o homem é expulso do jardim, ele sai desse lugar de comunhão que Deus havia criado para ele. E então Deus desenvolve algo novo. Então ele manda para que construísse um templo, para que nesse templo ele se apresentasse ao homem e novamente, de uma forma sobrenatural, tivesse comunhão com o homem. E também não dá certo o templo, porque nós somos difíceis, nós somos complicados mesmo. E aí Deus então
faz aquilo que lhe parecia talvez o mais difícil. João 3,16, quando ele envia aquele que é o único, aquele que é o seu próprio filho, quando ele entrega o seu próprio filho por mim e por você, e Jesus então passa anos nessa terra, sendo esse Deus então encarnado, aquele que Paulo escreve aos Filipenses dizendo que mesmo sendo não considerou ser, mas se esvaziou e habitou em nós, habitou aqui nessa terra. E aí você vai ver nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João, a caminhada de Jesus nessa terra. E então ele é morto, ele é crucificado, ele ressuscita, ele aparece de novo aos seus discípulos e ele diz: olha, eu vou, mas eu vos deixarei um Espírito, o Consolador, que estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E aí então em Atos 2 esse Espírito desce e é de novo Deus tentando ter comunhão com a sua criação. E agora não é mais Deus conosco, agora é Deus em nós. Então entenda que nós servimos a um Deus que quer ter comunhão com a sua igreja. Nós servimos a um Deus que quer se apresentar a nós. Nós servimos a um Deus que de Gênesis a Apocalipse tenta ter comunhão com a sua igreja, tenta ter comunhão com a sua criação. E muitas das vezes nós caímos no engano de pensar que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou de lado. De Gênesis a Apocalipse é Deus tentando estar com a gente. O problema não é que Deus vira as costas para a gente, o problema é que nós viramos as costas para Ele. O problema não é que Deus deixou de ter comunhão com a gente ou que a gente deixou de ser importante para Deus. O problema é que muitas das vezes Deus perde a importância que Ele deve ter para nós. Então, nós servimos a um Deus que quer ter comunhão com a sua igreja, que quer ter comunhão conosco. Agora, você há de concordar comigo, que é muito mais fácil nós termos comunhão com Deus do que nós termos comunhão com as pessoas. É muito mais fácil nós termos comunhão com Deus do que nós termos comunhão uns com os outros. Afinal de contas, Deus não erra, Deus não peca, Deus não falha, Deus não mente. E olha para a pessoa que está do seu lado. Olha a cara dela de pecadora. Não é verdade? Agora, é muito mais fácil eu ter comunhão com Deus. E qual é o grande problema quando nós falamos sobre comunhão? É que nós falamos muito sobre a comunhão com Deus, sobre ter tempo com Deus, e tudo isso é de suma importância. Eu diria que esse é o ponto mais importante. Agora, também tem muita importância nós termos comunhão uns com os outros. Nunca se teve tantas pessoas desigrejadas como existem hoje. E a pergunta que eu faço para você é: será que não tem igreja nenhuma que presta no mundo para comportar a quarta pessoa da Trindade? Para comportar o suprassumo, aquele que então é a imagem e semelhança do Criador? Será que não tem ninguém nessa terra que nós conseguimos ter comunhão? Porque existe uma máxima que diz que muitas das vezes nós medimos as pessoas com a nossa régua. E eu fico com muito medo quando para uma pessoa todo mundo está enganando ela, todo mundo está mentindo para ela, todo mundo está querendo mal dela. Eu fico com muito medo disso, porque essa pessoa está medindo todo mundo pela régua dela. E a verdade é que Deus nos criou também para ter comunhão uns com os outros. Deus nos criou também para ter unidade uns com os outros. Deus nos fez pessoas e seres coletivos. Por isso essa mensagem que eu estou pregando aqui para você é uma mensagem muito importante, porque só caminha sozinho quem quer. Só fica sozinho quem quer. Você sabe que nós como igreja temos muitos projetos, temos muitas coisas. Essa igreja ela fica aberta todos os dias, o dia inteiro acontecendo alguma coisa. E tem gente que diz que não consegue entrar na comunhão. E tem gente que diz que não consegue ser parte. Nós temos mecanismos, métodos, meios pelos quais você pode se integrar à igreja, fazer amigos, conhecer pessoas. Agora, a comunhão, ela precisa ser causada. A comunhão, nós precisamos buscar por ela. A comunhão, nós precisamos fazer com que ela aconteça. Nós aqui agora estamos em um momento de comunhão, em um momento de unidade. Daqui a pouco nós vamos trocar o cálice, nós vamos trocar o pão, nós vamos ceiar juntos, o ápice da comunhão da igreja. Mas você precisou sair da sua casa e vir até aqui. Porque se você não gerasse essa comunhão, eu sinto te informar, mas eu acho que ninguém ia levar um cálice na tua porta hoje. Porque essa comunhão, ela precisa ser causada.
Essa comunhão nós precisamos investir nela. Como é importante quando eu e você nos lembramos que ser igreja é estar na unidade. Nós nunca vivemos um tempo como nós vivemos hoje, de pessoas que são cristãs, que se dizem seguidoras de Cristo, mas não congregam, mas não têm comunhão. Não tem como você ser parte do corpo de Cristo sem estar inserido no corpo de Cristo. E eu não falo para você sobre a igreja CI, eu falo para você sobre qualquer igreja, porque igreja não é placa, igreja não é método, igreja não é visão, igreja são pessoas se reunindo. Isso é ser igreja. Agora, deixa eu te dar uma péssima notícia, meu irmão, você sozinho não consegue ser igreja. Você sozinho pode ser no máximo filho de Deus. Agora, para nós sermos igreja, nós precisamos estar juntos. É por isso que a Bíblia diz que aonde estiverem 2 ou 3, ali o Senhor está, porque ali existe comunhão, ali existe unidade, ali existe igreja. Por isso essa mensagem que eu estou pregando para você nessa manhã é uma convocação para a comunhão. Para de sofrer sozinho, para de passar trabalho sozinho, para de chorar sozinho, deixa a gente chorar com você, deixa a gente passar trabalho com você, deixa nós sermos igreja para você. Sabe, eu falei para você e eu repito, igreja não é UCI, igreja não é a igreja que tem na esquina da tua casa, igreja não é prédio, igreja são pessoas, aonde estiverem 2 ou 3, um connect quando acontece é uma igreja, um reverb quando acontece é uma igreja. Se você fizer um culto na sua casa com a sua família, ali tem uma igreja, ali tem comunhão, ali tem partir do pão. Você sabe qual é o grande problema da nossa geração? Nós estamos nos tornando egoístas, caindo em depressões e ansiedades, porque nós não estamos mais ouvindo o problema das pessoas, nós estamos trancados nos nossos próprios problemas. E aí quando você ouve alguém contando uma história muito pior do que a sua, não tem como você reclamar da sua história. Quando você está em um connect, todo mundo sentado no sofá e você está pronto para abrir a boca para reclamar, e a pessoa diz, minha mãe morreu ontem. Aí você fica pensando, meu Deus, foi só o meu gato que morreu. Existe dor nos dois? É óbvio que existe. Agora, nós precisamos nos compadecer também com a dor do outro, mas como nos compadecer com a dor do outro se nós estamos trancados no nosso egoísmo, das nossas próprias dores? Como nós nos compadecermos da dor do outro se o nosso Deus tem nos tornado nós mesmos? Nós estamos nos tornando o nosso próprio Deus, os nossos egoísmos, os nossos egocentrismos, tudo aquilo que vem de nós nos tornamos a coisa mais importante da terra. Agora, quando nós convivemos em unidade, quando nós convivemos em comunhão, quando nós conseguimos ser essas pessoas que estão em unidade com o corpo de Cristo na terra. Sabe, igreja não é ter um bom som, igreja não é ter um bom prédio, igreja não é sentar em uma boa cadeira, igreja é unidade de coração e propósito. Porque tem muita igreja maravilhosa, mas não tem unidade de coração e de propósito. Que Deus nunca tire de nós a unidade do coração e do propósito, onde a sua dor é a minha dor, onde a minha alegria é a sua alegria, onde nós estamos unidos por um propósito maior do que todos nós, que é alcançar toda essa cidade, é alcançar toda essa nação, é fazer com que Cristo seja pregado em toda a terra. Essa deve ser a nossa unidade, o nosso propósito. É por isso que na visão da nossa igreja está lá escrito ser uma igreja de milhares, mas nunca perder o frio na barriga. Ah, meu irmão, o problema é quando nós começamos a ser igreja porque a gente aprendeu a ser igreja. O problema é quando a gente começa a ser igreja porque a gente aprendeu a ser bons músicos, porque quando eu aprendi a ser um bom pregador. O problema é quando a gente aprendeu a ser igreja sem Deus. O problema é quando nós aprendemos a fazer igreja porque nós aprendemos os métodos, os meios pelos quais, deixa eu falar para você, não existe método se Jesus não for o centro. Não existe meio pelo qual nós vamos alcançar se Jesus não for o principal, se Jesus não estiver no trono, se Jesus não estiver no lugar mais alto, se Jesus não for o mais importante, não existe igreja. Quando o meu e o seu coração está alinhado em Jesus, e não no que eu posso te proporcionar, e não no que você pode me entregar, quando o nosso contato, a nossa unidade for Cristo e o sangue dele derramado numa cruz, a gente é a igreja. É por isso que hoje nós vamos ceiar, porque nós compactuamos da mesma fé,
Eu sei que o que eu estou fazendo hoje, cear, eu não mereço isso, mas alguém morreu em uma cruz, e aí a gente se abraça e a gente diz, a gente não vale nada, mas Jesus nos amou, mas Jesus se entregou por nós, nós não merecíamos, nós já tínhamos uma escrita de dívida muito maior do que nós poderíamos pagar, mas Ele morreu, pelas suas feridas nós somos curados, pelas suas feridas nós somos restaurados, esse é o nosso propósito, essa é a nossa unidade como igreja, fomos alcançados, estávamos perdidos e alguém nos achou, estávamos sem valor nenhum e alguém nos comprou com um preço precioso, com um preço impagável. Esse é o poder da unidade da igreja de Cristo. É por isso que você pode ter quantos amigos você quiser, se não existir unidade e comunhão, você vai se sentir sozinho. Sabe, é muito importante eu e você nos lembrarmos que a vida da igreja tem problemas, tem dificuldades, tem gente de todo tipo. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo, pastor, eu comecei a conversar com algumas pessoas na igreja e eu acho que ela não é crente não. Falei, cara, o que mais tem na igreja é gente que não é crente. Agora, a igreja toda não presta? A igreja toda não vale nada? Quantos pastores já te enganaram? Quantos pastores fanfarrões a gente já viu por aí? Agora, todo pastor não vale nada? Quantas pessoas já te machucaram? Quantas pessoas já te feriram? Agora, todo mundo vai te machucar e todo mundo vai te ferir? Sabe, igreja, nós precisamos começar a comparar um pouco mais como uma família. Porque a família é aquilo que é aquela que a gente perdoa, ou pelo menos deveria perdoar. A família é aquilo de mais unidade que a gente pode ter. Olha esse texto que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como a pedra angular. Quando nós olhamos para esse texto, nós nos lembramos que nós somos família. Você sabe qual é o mais doido de família? É que família quebra o pau e continua se amando. É que família briga, discute e continua se amando. E aqui eu estou falando para você sobre uma família que nós devemos ser, uma família que nós devemos ter. Família é aquela que senta na mesa, lava a roupa suja, se resolve e sai todo mundo, tá bom gente, vamos mudar, vamos melhorar. Nós precisamos começar a ser um pouco mais de família. Você sabe, o que mais me entristece é quando eu ouço as pessoas chamando aos outros de irmão e não as tratam como um irmão. O irmão é aquele que, se preciso for, abre mão da sua própria vida pelo outro irmão. E aí a gente chega na igreja e está dando paz do Senhor para todos os irmãos. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Se o irmão precisar de uma ajuda, ele vira um primo bem distante. Sabe, será que nós estamos sendo família mesmo? Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo na terra, aonde Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo, e esse corpo tem vários membros, então você é um dos membros desse corpo, eu sou um dos membros desse corpo. Agora, nós precisamos nos tratar como família. Família é aquela que fala mal um do outro. O irmão fala mal do outro irmão, o pai fala mal da mãe, não sei o que. Mas se alguém de fora fala mal da nossa família, a gente mata e morre pela nossa família. O irmão fala que não presta, que não vale nada, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas vai o amigo falar, é verdade, cara, teu irmão não vale nada. Ei, cara, fica quieto, não fala do meu irmão assim não. Mas tu estava falando mal dele até agora, mas eu posso falar mal do meu irmão. Ele é meu irmão. Família é isso. Família é nós termos essa comunhão e essa unidade, aonde nem sempre vão ser só flores, nem sempre vão ser só alegrias. Eu me lembro lá em casa que eu e meu irmão a gente virou amigo agora, né mãe? Agora, depois dos 18 anos a gente virou amigo. Porque antes era só quebrar pau, era só briga, mas a gente se amava. Porque isso é ser irmão também. E por que eu estou falando tudo isso para você? Porque nós precisamos ter esse senso de família. Sabe, a família aonde nós nos amamos, aonde nós nos consideramos, a família, ouça isso, quando nós começarmos a tratar
as pessoas que estão conosco na mesma igreja, congregando no mesmo lugar, a pessoa que senta na cadeira do teu lado, quando você começar a tratar essa pessoa como um irmão, mesmo, irmão, não é o irmão que te ensinaram a falar na igreja, paz do seu irmão, é irmão, ele é o meu irmão, muita coisa aí em nós vai mudar, muita coisa a partir de nós vai mudar. Nós vamos começar a nos compadecer mais com a dor do outro, nós vamos começar a nos entristecer com os entristecimentos dos outros, nós vamos começar a ter mais empatia pelos outros, afinal de contas nós somos uma família. Esse é o poder da unidade da igreja de Cristo, esse é o poder de nós caminharmos juntos. Olha só, Efésios, versículo 22, Paulo continua dizendo: nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem moradas de Deus e do seu Espírito. Sabe, deixa eu falar para você, Deus é um Deus de unidade, Deus é um Deus de ajuntamento. Quem gosta de divisão é o diabo, quem divide é o diabo. O que Deus tem para fazer em nós é com a gente junto. Se a gente se dividir, Deus não vai fazer nada. O que Deus tem para fazer em nós é com a gente junto. Se nós nos separarmos, Deus não vai fazer mais nada. Eu sempre converso e falo para as pessoas que caminham mais perto de mim, que estão comigo na liderança do Tamo Junto, eu sempre falo: gente, nós precisamos ter uma unidade de coração. Nem sempre eu vou estar perto de você, mas a gente precisa estar junto. Nem sempre eu vou poder estar do teu lado, mas a gente tem que estar junto. Nós estamos vivendo agora um tempo de igreja que foi profetizado há muitos anos atrás, que nós não estaríamos juntos geograficamente, mas nós precisamos estar juntos de coração. Semana passada nós fomos lá para Pato Branco, foi eu, foi o pastor Tom, foi o pastor Fabiano, foi o bispo Fernando, foi o Felipe. A gente estava lá, e a igreja aqui estava acontecendo, nós estávamos distantes, mas o nosso coração estava aqui. Nós temos amigos, pastores que eu amo, que estão longe. Por exemplo, um cara que eu sinto falta todo dia é o Carioca, como eu queria o Carioca aqui comigo. Mas ele está lá em Blumenau. E nós temos uma aliança de coração. Ontem era meia-noite, ele me mandou mensagem: e aí, mano, tá tudo certo para amanhã? Tá tudo bem para amanhã? Precisa de alguma coisa? Vai pregar na ceia, né, cara? Deus te abençoe, não sei o quê. Quem que lembra de alguém assim um dia antes? É um irmão. É isso que nós precisamos ter, gente, essa aliança de coração. Onde eu não consigo ver alguém falando mal do meu irmão porque dói em mim. Onde eu não consigo ver ninguém falando mal de alguém que eu amo, porque é como se estivesse falando de mim. E nós, como igreja, nos assentamos na mesma mesa e quebramos o pau falando um dos outros. Nós nos sentamos na mesma mesa para falar mal da igreja, para falar mal da visão, para falar mal dos irmãos, aqueles que a gente chama de irmão. Aquele que você cumprimenta ali agora, a hora que você entrou, e você vai sentar agora no almoço e vai falar mal do cara que você acabou de chamar de irmão. Nós precisamos dar a vida uns pelos outros e não tirar a vida uns dos outros. Esse é o poder de nós estarmos juntos, é o que Paulo diz aos Efésios: o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer, mas vocês precisam estar juntos. Essa mensagem é uma chamada para unidade, é uma chamada para comunhão. Nós sabemos o que Deus vai fazer. Se você está nessa igreja há algum tempo, você já viu o que Deus fez, você está vendo o que Deus está fazendo. Agora Deus precisa que nós estejamos juntos em unidade. Eu tenho 22 anos. Eu entrei nessa igreja com 9 anos. Eu e minha família, nós estamos nessa igreja desde o início. E a última palavra que o bispo deu há 10 anos atrás, eu me lembro. Ele falando do que Deus faria, e eu estou vendo Deus fazendo. Agora, quantas pessoas já foram embora? Quantas pessoas ouviram a mesma palavra que eu ouvi? Quantas pessoas ouviram a mesma palavra que você ouviu? E viraram as costas? Porque a gente tem que estar junto. O que Deus tem para fazer, Deus fará quando nós estivermos juntos em unidade. Eu não abro mão de você, você não pode abrir mão de mim. Eu não te largo, você não pode me largar, porque nós estamos juntos. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai fazer, mas a igreja precisa estar unida. Nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar fechados uns com os outros. Esse é o poder da unidade, esse é o poder da comunhão. Quando eu tropeço, alguém me levanta. Quando você tropeça, alguém te levanta. Esse é o poder de nós estarmos juntos. Agora, a unidade também tem os seus desafios. A unidade também tem os seus empecilhos. Um dos desafios da unidade são as diferenças.
Um dos desafios de ter comunhão uns com os outros são as nossas diferenças. Eu sou muito diferente de você, você é muito diferente de mim. Agora, essas diferenças não podem ser um empecilho para a unidade, muito pelo contrário, as diferenças é o que nos tornam um. Por isso que Paulo vai dizer aos romanos o exemplo da igreja de Cristo como um corpo e com vários membros. Não se faz um corpo só com mão, não se faz um corpo só com pé, não se faz um corpo só com braço. Por isso nós precisamos ser diferentes. Agora, o que deveria nos unir está nos separando, as diferenças. O que nos deveria fazer ser um é o que está nos fazendo com que a gente se divida, as diferenças. É porque eu sou diferente de você que a gente está dando certo. É porque eu estou usando aqui o meu dom que Deus me deu para pregar, e o Gustavo está usando dele de tocar, e o cara que está lá no estacionamento está usando dele, e o que está lá cozinhando está usando dele, e o que está no som. É por isso que a gente está dando certo. Agora, se todo mundo quisesse pregar, se todo mundo quisesse cantar, se todo mundo quisesse cuidar dos carros, se todo mundo quisesse ficar na porta, se todo mundo quisesse cozinhar, não ia ter panela para todo mundo. É por isso que o que nos faz ser um corpo são as nossas diferenças. E nessas diferenças, tem os que são diferentes, tem os que são estranhos, tem de tudo. É como a arca de Noé. É um monte de gente estranha, só que só tem salvação ali dentro. E quando eu digo sobre ali dentro, é sobre a igreja de Cristo, é você fazer parte de uma família. É você estar na comunhão. Somos diferentes, somos estranhos, temos os nossos defeitos, temos os nossos pecados, mas uma coisa eu te garanto, a gente tenta todo dia dar certo. A gente sai de casa todo dia preparado, capacitado e orando, Deus me ajuda a fazer as coisas certas. Agora, as nossas diferenças então não podem mais ser um empecilho, elas precisam ser aquilo que nos unem. Então quando você vê alguém diferente de você, celebra. A gente pode fazer alguma coisa junto. Qual que é o problema? O problema é que eu que canto, eu queria pregar. O que canta, queria pregar. O que não canta e não prega, queria fazer qualquer coisa. As nossas diferenças é o que nos fazem ser esse corpo. As nossas diferenças é o que nos tornam pessoas únicas nesse corpo que Cristo está instituindo aqui na terra. Olha o texto de Paulo aos Romanos no capítulo 12. Cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, um dos pontos que atrapalham a nossa comunhão são as diferenças. Mas que a partir de hoje você entendeu em nome de Jesus que as diferenças é o que nos tornam um corpo, as diferenças é o que nos tornam um. Amém? Uma outra coisa são as obras da carne, são os nossos pecados, são os nossos erros. Olha esse texto aqui de Gálatas capítulo 5. Devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que é uma das coisas que também nos separa? Os nossos pecados, as obras da carne. Sabe por quê? Quando você peca e quando você erra, a primeira coisa que o diabo coloca na sua cabeça: não vai para a igreja, você não merece, você vai passar vergonha, vão descobrir o que você fez, vão descobrir quem você é. Então essas obras da carne, muitas das vezes que eu e você, gente, inveja, mentiras, são coisas que muita gente faz, que eu faço, que você faz, que muita gente faz. Agora, se não fosse a graça de Deus sobre nós, o que seria da gente? Agora, sabe qual que é o problema? Dentro da igreja, quando diz respeito a isso, tem dois tipos de gente. O primeiro é os que pecam e os que erram, e que por pecarem e por errarem não se acham dignos e merecedores. Para você, existe graça, existe misericórdia, que me alcança e te alcança todos os dias. E para você eu tenho uma palavra: vem do jeito que você está. Porque ninguém que está aqui é perfeito e é merecedor do que está vivendo. Na comunhão, Deus nos cura, na comunhão Deus nos salva, na comunhão Deus nos encontra. Você sabe quem já perdeu a guerra contra o pecado? Quem desistiu. Quem desistiu na guerra contra o pecado já perdeu. Quem continua lutando, já venceu.
A verdade é que o pecado ele é uma natureza que está em nós, e nós lutamos contra isso todos os dias. Eu falei para você algumas coisas, algumas obras da carne, mas são várias coisas que eu e você lutamos todos os dias da nossa vida. Agora, o que eu e você não podemos fazer? Desistir. O que eu e você não podemos fazer? Abandonar. O que eu e você não podemos fazer? Pensar que é assim mesmo, tá tudo bem, eu vou sair fora da igreja e eu vou viver essa vida porque é isso que eu tenho para viver. Para você existe graça, existe misericórdia, e para você existe um braço aberto do tamanho do mundo, o braço de Jesus, aquele que morreu na cruz por você, pelo seu pecado. Foi por isso mesmo que Jesus morreu. Senão não adiantava Jesus ter morrido, Jesus não precisava ter morrido. Mas na igreja também tem o segundo tipo de gente, os perfeitões, os que erram, pecam e não conseguem assumir o seu erro, e pensam que são perfeitos, e tiram de dentro da igreja os que precisam ser salvos, e tiram das pessoas a única chance de salvação delas. Gente, essa é uma mensagem de ceia, amém? Pessoas que estão dentro da igreja e minam os corações das outras, pessoas que estão dentro da igreja e minam a mente das outras, pessoas que estão dentro da igreja e são ferramentas do diabo para tirar a alegria da salvação das pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você, quem morreu por essa pessoa foi Jesus e não você. No dia que você morrer por ela, você decide o que você vai fazer com ela. Agora, Cristo morreu por nós, Cristo morreu por mim, Cristo morreu por você. E esse mesmo Cristo que morreu por nós, Ele nos promete uma vida, e uma vida abundante. Agora, o que nós como igreja precisamos fazer? Nós precisamos entender que dentro da igreja tem todo tipo de gente. Dentro da igreja tem o que já se converteu há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos. Dentro da igreja também tem o que se converteu há 2 meses. E lembra que eu falei que nós somos uma família? Para quem tem irmão, vai entender o exemplo. Lembra quando você tinha 18 anos, já podia sair, tinha que ficar levando o teu irmão de 12, 13 para os lugares? É isso. Pega o teu irmão mais novo e conduz ele. Pega o teu irmão mais novo e carrega ele. Eu sei que ele vai fazer você passar vergonha, eu sei que ele vai falar coisa na hora que não deve, eu sei de tudo isso, o irmão mais novo faz essas coisas mesmo, mas quem vai poder ajudar essa pessoa? Nós. Talvez você que pode ser para alguém hoje um irmão mais velho, alguém que pode ajudar, alguém que pode fazer com que essa pessoa, olha, conta comigo, deixa eu ser um irmão para você, deixa eu ser um amigo para você. O que nós precisamos fazer é nos compadecer da dor do outro e não acusar a dor do outro. O ferido sabe que ele está ferido, o machucado sabe que ele está machucado, o caído sabe que ele está caído. Você não precisa botar o dedo na cara dele e avisar que ele caiu. Estende a mão e ajuda ele a se levantar. Esse é o poder de nós sermos igreja. E na comunhão também existem as bênçãos. Uma das coisas da comunhão é a bênção que Deus derrama sobre todos nós. O bispo sempre fala aqui, Deus não vai trazer para essa igreja pessoas prósperas, Deus quer prosperar as pessoas que estão aqui dentro. Aonde existe essa bênção que você tanto procura? Cara, na igreja, na comunhão. Tem pessoas aqui que precisam de emprego. Deixa eu falar para você, cara, o teu emprego pode estar dentro dessa igreja, em alguém que está aí sentado perto de você. Existem pessoas que precisam de uma chance na vida, a tua chance pode ser alguém que tem uma porta, que pode te ajudar. O poder da comunhão, o poder da unidade, o poder de nós sermos um. O poder de, com as minhas dores, eu poder curar também as dores do outro, as feridas do outro. Você consegue entender isso? Esse é o poder da comunhão da igreja. É o poder do que precisa de emprego, encontrar um emprego. É o que precisa de oportunidade, encontrar uma oportunidade. É o poder do que está solteiro, arrumar uma mulher para ele, em nome de Jesus. Amém? Quem está solteiro, dá uma glória a Deus. Oh, meu Deus, receba. Sabe, esse é o poder da comunhão, esse é o poder da unidade. Eu não sei você, mas eu tenho a graça de poder participar de igreja desde muito novo, desde muito cedo. E posso te falar uma coisa, eu só vivo o que eu vivo por conta da comunhão da igreja. Eu estava escrevendo essa mensagem e chorando, pensando sobre a comunhão. E lembrando das coisas que eu já vivi por ser igreja. De sair com a galera e não ter dinheiro e alguém da igreja pagar o lanche. Não é verdade? De poder estar com os irmãos e não ter uma bicicleta, um carro ou uma moto e alguém me dar uma carona. É o poder da igreja, é o poder da comunhão, é o poder da unidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu dormi num hotel foi numa viagem com o povo da igreja. A primeira vez que eu andei de avião com o povo da igreja. A primeira vez que eu saí do país com o povo da igreja.
porque esse é o poder da comunhão, e isso não está sobre mim, isso está sobre todos nós. Tem gente aqui nessa igreja agora, que hoje tem uma profissão que lhe dá muito recurso, que aprendeu a profissão dentro da igreja. Deus me deu a graça de ser líder da mídia, e na mídia nós temos muitos trabalhos, muitas coisas, e você sabe que hoje tudo é muito midiático. Tem gente que entrou na nossa igreja que não sabia pegar numa câmera fotográfica, e hoje é um profissional da foto. Coloca pão na mesa, com uma profissão que aprendeu aonde, gente? Na igreja. Cara, você consegue entender o poder da igreja? Você consegue entender isso que eu estou falando? Não é o poder do CI, não é o poder do bispo, não, é o poder da igreja. Isso está sobre a igreja de Cristo. Em qualquer cidade, qualquer estado, em qualquer lugar que você for, você vai ver isso. O poder da igreja, o poder da comunhão, o poder da unidade. Um levanta uma dor, não, vamos embora, cara, vamos resolver isso aí, a gente precisa dar um jeito, a gente precisa... É o poder da comunhão, da unidade saudável. Nós precisamos ser essa unidade saudável, essa comunhão saudável. Sabe, que Deus restaure em nós o coração da igreja que Ele quer vir buscar. Que Deus restaure em nós o coração da igreja que Ele chama de sua igreja. Sabe, nós somos a igreja de Cristo. Quem vai vir nos buscar é Cristo. Nós precisamos estar alinhados com Cristo. Cristo precisa ser a rocha fundamental da nossa fé, dos nossos dias, da nossa vida. É por Ele que nós estamos vivendo, é por Ele que nós estamos, sabe, abrindo mão de muitas coisas, é por Cristo. Um outro poder da comunhão é a alegria. Quem nunca saiu de casa triste, entristecido, cabisbaixo e veio para a igreja, cara? E na igreja alguém te abraçou, e na igreja alguém te encontrou, e na igreja alguém sorriu para você, e na igreja alguém te elogiou, e na igreja alguém falou que teu cabelo feio estava bonito, e na igreja alguém falou que a tua roupa estranha estava muito legal. É o poder da igreja, sabe, é o poder de nós nos amarmos uns aos outros. Uma das coisas que nós estamos perdendo hoje em dia é o contato físico, é o abraço, é o aperto de mão, é o estar perto. E aonde a gente pode fazer tudo isso? Na igreja. É na igreja que alguém te vê e fala, cara, quanto tempo que eu não te via, e te abraça. É na igreja que alguém sorri para você. É na igreja que Deus derrama a sua alegria. É na igreja que talvez você encontre a força para continuar vivendo. É na comunhão dos irmãos que você encontra a força para continuar a sua vida. É por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aonde você vai encontrar essa alegria, cara? Na comunhão, na igreja, nos amigos, naqueles que não tem nem motivo para estar rindo, essa que é a grande verdade. Mas cara, Jesus morreu por mim, Jesus me alcançou, Jesus me amou, Jesus me salvou. Qual é a maior alegria do que essa? O resto eu corro atrás, o resto eu resolvo amanhã, o resto depois eu vejo. Mas o que eu não mereci eu já tenho, que é a minha vida. Agora com a minha vida eu vou fazer o que eu posso. Esse é o poder da comunhão, esse é o poder da unidade. Esse é o poder de nós celebrarmos que nós somos um. E agora nós vamos para o momento mais importante desse culto. O momento da ceia, de partir o pão, de estarmos juntos. O momento onde nós nos lembramos que de fato nós somos um. Quando você olha para o lado e você vê alguém ceando com você, você diz, ih, olha ali, ele é pecador, Jesus morreu por ele também. Ai meu Deus, como eu amo a comunhão da igreja. Porque hoje em dia tem se pregado que se você está em pecado você não pode ceiar. E por que Jesus morreu então? Se você não tem erro, alguém tira Jesus da cruz, alguém fala que Jesus não precisava ter apanhado. É por isso mesmo que a gente ceia, para lembrar que nós não merecemos, mas Ele se entregou por nós. Que nós não merecemos, mas meu irmão, Ele se entregou, Ele estava crucificado naquela cruz, e Ele diz, Pai, está consumado, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ali existiu vida em nós. Ali a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, a terra tremeu, e a partir daquele momento, Ele pagou todo o preço.